Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estudantes da Palavra de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós falamos toda semana a respeito das lições bíblicas editadas pela CPAD. E hoje chegamos da lição de número 9, vamos falar sobre a inescrutável sabedoria de Deus a respeito daquilo que Jó pensa, daquilo que ele discorreu sobre como os homens procuram sabedoria, mas o seu esforço não é válido se não vier da parte de Deus. Então tiraremos algumas lições para as nossas vidas a respeito de Jó e o capítulo 28, que é o mesmo que está aqui no texto áureo, que diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Isso aqui, Jó capítulo 28, versículo 28. A verdade prática diz que a verdadeira sabedoria está associada do temor ao Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 28, versículo 1 até o versículo 28, que diz assim: Na verdade há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar de safira e tem pós de ouro. Essa vereda ignora as aves de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram os filhos dos animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas para onde? Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não se conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Versículo 15. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela se faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-se, aí também a esquadrinhou. Mas disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Então, queridos, já aqui nessas duas leituras bíblicas, a gente vai ver, nessa leitura bíblica, aliás, nesses versículos, a gente vai ver que o homem, ele perpassa os animais de inteligência, porém não se consegue encontrar a sabedoria. É o que vamos falar hoje. Nós temos 3 objetivos nessas aulas. Nessa aula de hoje é expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes e revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Então a nossa introdução hoje vai falar a respeito do livro de Jó, capítulo 28. Jó agora, depois de ter ouvido a fala de Elifaz, ele acaba tecendo um discurso sobre a sabedoria. Este capítulo delimita o ciclo de debates
entre o homem de Uz e seus amigos, fazendo assim uma interrupção para a recitação belíssima sobre a sabedoria divina. Para alguns, este capítulo é a terceira resposta de Jó a Zofar. O patriarca faz um resumo dos seus argumentos ao invés de criar outros. Então, para alguns, essa é uma resposta de Jó a Zofar. Para outras pessoas, não. Isso aqui é uma poesia colocada aí dentro do livro de Jó. Mas, seguindo o contexto da lição, essa é uma resposta a Zofar em relação a tudo aquilo que ele tinha falado de sabedoria, né, para Jó. Então, dois assuntos que vão permear essa lição de hoje. O primeiro deles é refletir sobre o esforço do ser humano em busca da verdadeira sabedoria. Então, a gente vai falar sobre isso, do esforço que o ser humano tem na busca pela sabedoria, para ver se consegue essa sabedoria que é tão difícil, né, de ser encontrada, tão impossível de ser encontrada na perspectiva humana, segundo Jó. E depois, né, segunda assunto que nós vamos tratar aqui é da verdadeira sabedoria que está com Deus. Somente Ele pode otorgá-la. Então, quando Zofar e os seus amigos ali, né, estavam falando a respeito da sabedoria, Jó, você não é sábio, você não tem inteligência, Jó agora vai dizer realmente de onde procede a verdadeira sabedoria. Não é da tradição, não é pelos cabelos brancos, e sim por aquilo que será revelado. Então, o nosso primeiro tópico vai dizer o seguinte: a sabedoria vista como um bem natural. Ele é um bem natural, né? O empenho da busca o empenho na busca da sabedoria é o que nós vamos falar agora. Então, capítulo 28, versículo 10 e 11, Jó diz o seguinte: eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Jó está dizendo aqui: os homens têm uma inteligência extraordinária, digamos assim, dada por Deus. Eles conseguem mudar a estrutura das montanhas, conseguem mudar os rios, e eles são muito expert em fazer essas coisas, né? Criam as suas ferramentas e fazem como o seu coração quer para encontrar os tesouros. Nesta passagem, Jó destaca a habilidade do ser humano na busca por minérios. Deus dotou o ser humano de capacidade cognitiva e de expertise para modificar o ambiente e dominar sobre todas as coisas da terra. No entanto, com a queda de Adão, essa inteligência ficou defasada e a sabedoria verdadeira se foi com a ausência do Todo-Poderoso, que outrora tinha uma relação estreita com a humanidade. Então, o ser humano recebeu de Deus, como tem a passagem em Gênesis, né, que Deus dá autoridade para Adão dominar sobre todos os animais da terra. E, infelizmente, com a queda, né, com o pecado adentrando ali, o ser humano interrompe essa autoridade total por conta do pecado. Principalmente, ele perde a sabedoria porque ele tinha uma ligação direta com Deus. Perdeu o temor com Deus, perde então a sabedoria. E aí, queridos, é importante que a gente entenda aqui que Jó, nesse primeiro ponto aqui, ele está destacando a inteligência, né? O conteúdo intelectual dos homens em fabricar túneis, né? Em fazer escavações para encontrar os minérios. No entanto, a gente tem que fazer essa diferenciação do que é inteligência e do que é sabedoria. Então, inteligência, a grosso modo, numa parte bem generalizada, né? É um conteúdo intelectual, aquilo que você conhece. Mas a verdadeira sabedoria tem base no temor de Deus e aplica de forma correta os artifícios da inteligência. Então, uma pessoa pode ter inteligência, mas ela não pode ser, talvez não possa ser sábia, né? É o que nós vamos ver aqui nos próximos tópicos. Chegamos no subtópico 2, como se explora o minério e assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração, requer-se vários meios para se atingir o objetivo principal, que é extrair o minério. O trabalho dos mineradores não é fácil. Da mesma forma, o homem se esforça na busca pela sabedoria. Porém, para Jó, isso tem sido sem sucesso. Então, os homens se esforçam em adquirir a sabedoria como o minerador tenta fazer para encontrar o minério escondido, as joias preciosas, né, escondidas, mas isso é um trabalho em vão. Então, nessas características que Jó fala em respeito da mineração,
para a pessoa como exemplo, para a vontade do ser humano encontrar sabedoria, ele fala que os homens se empregam diligentemente nisso, são hábeis, né? São persistentes e têm técnicas de execução para ver se encontra essa sabedoria. Então eles empregam todas as suas faculdades mentais em busca da sabedoria, em busca daquilo que o homem não tem ao nascer. Ele vai adquirindo inteligência, mas sabedoria é algo diferente. Então fica-se a pergunta, se o homem empregando a diligência, a habilidade, a persistência e a técnica de execução, de onde então vem a sabedoria se ninguém consegue encontrar? No capítulo 28, que nós estamos estudando, a partir do versículo 11, ele vai, que é o que nós vimos agora, ele vai dizer, né, os rios, o homem tapa e nenhuma gota sai dele. Se o homem quiser, ele fecha ali, faz uma represa do rio e o rio não consegue mais andar no seu curso. Tira a luz, o que estava escondido, ele vai lá naquela caverna e coloca lá e tira, né, o minério que estava escondido, o ouro, a prata que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Lembre-se agora do conteúdo de Jó contra os seus amigos que diziam que tinha sabedoria. E ele vai dizer aqui, o homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos viventes. Então ele vai dizer aqui, se for assim na perspectiva da resposta, ele vai dizer para os seus amigos, de onde é que vocês encontraram sabedoria? Isso que vocês estão falando realmente é de sabedoria? O homem emprega tanto esforço para encontrar um minério e consegue brilhantemente trazer esse minério para fora, mas a sabedoria é diferente, ela não vem dessas coisas naturais, né? Ela não vem dessa parte natural. Então a sabedoria vista aqui como um bem natural é uma perspectiva errada. Então, apesar da inteligência para a escavação e até mesmo para mudar o curso dos rios, o ser humano não consegue de forma alguma encontrar sabedoria. Nesta fala, o patriarca pode fazer com que a gente pense em duas reflexões para as nossas vidas, né? A primeira é que não temos condições de sermos sábios por nossas capacidades intelectuais. Não temos condições de ser sábios por si próprios. Né? Toda a sabedoria vem de Deus, emana do Senhor. Então aquele que se auto-intitula sábio aos seus próprios olhos não passa de um tolo. E segundo, o esforço humano pode até mostrar algum resquício de inteligência. No entanto, ser sábio é mais do que isso, é mais do que ter conhecimento de alguma coisa. O acúmulo de informações não significa dizer que você é inteligente. Aliás, você é sábio, você pode ser inteligente, você pode saber muita matemática, você pode saber muita gramática, mas não significa que você vai aplicar essa sabedoria de uma forma sábia. Então chegamos aqui no nosso tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial. Então, ver a sabedoria como um bem comercial, que se pode comprar sabedoria. Eu estou pagando um curso, eu estou fazendo várias faculdades, então estou comprando sabedoria. Não, é diferente. Você pode estar comprando conhecimento, mas sabedoria não é bem assim como o Jó ele vai explicar aqui na frente. Então, qual é o preço da sabedoria? No livro de Provérbios, Provérbios 4, versículos 5, 7, 23, o sábio Salomão diz que a sabedoria tem um preço e deve ser buscada com diligência. Entretanto, Jó discorda de outra forma. Ele diz que não se pode pagar pela sabedoria, pois ela está em outro nível para o ser humano. Então a sabedoria para Jó está em outro patamar. Não é essa sabedoria que você pode comprar, né? E aqui a gente vai ver a diferença, aquilo que o sábio Salomão estava falando e aquilo que o próprio Jó estava falando. Então Salomão fala de uma sabedoria de caráter moral, hereditária de pai para filho. Não é a mesma sabedoria que Jó estava dizendo. Jó está aqui falando não de uma sabedoria meramente humana, né? Ele está falando algo divino, algo que vem, que perpassa o conhecimento. Não é uma sabedoria de conhecimento, mas uma sabedoria de graça dada por Deus. Então Jó fala de uma sabedoria divina e inescrutável que só Deus pode revelar. A afirmação de Jó pode ser entendida quando olhamos para a sua condição, doente, falido, seus amigos lhe acusando. Eles são tolos que se passam por sábio. Ele olha para os amigos, olha os argumentos, olha para a sua vida, olha para o que ele está vivendo, ele pesa os argumentos daqueles homens e entende que eles não são sábios, são falta de entendimento. E aqui, irmãos, qual é o valor da sabedoria? A sabedoria, como já vimos, é o uso correto do conhecimento adquirido. Uma pessoa que tem acúmulo de conhecimento não indica que a mesma seja sábia.
Não há tolo maior do que o tolo instruído. Alguns pensam ser fácil ser sábio. Então, qual é o valor? A sabedoria tem um valor, mas não é um valor material, não é um valor de barganha, e a gente vai ver aqui na frente em relação a esse valor comercial. Ela tem um preço e também tem um valor. No entanto, isso não se aplica às questões humanas. Ela é colocada no ser humano, mas não vem a fonte, não é de estratégia humana. Provérbios 24, versículo 13 e 14 diz: come mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel é doce ao teu paladar. Será para a tua alma o conhecimento da sabedoria se achares. Haverá galardão para ti, não será cortada a tua esperança. Então o sábio Salomão está dizendo, se você achar, você teve muita sorte, digamos assim, né? E qual é a nossa sorte? Sermos obedientes a Deus em temor e aí adquirimos sabedoria. No nosso subtópico 3, a sabedoria não é um bem comercial. Jó capítulo 28, versículo 14 e 15 diz: o abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo, não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Então Jó está dizendo, no abismo, o abismo não está lá, não está no abismo, também não está escondido no mar. Então não tem condições de alguém querer comprar a sabedoria, né? Como eu já falei aqui, alguém que está fazendo um curso aí, um mestrado, um doutorado, achando que está comprando sabedoria, mas na verdade isso não é a compra da sabedoria. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. O abismo, né, em hebreu aqui, Theon, e o mar, Yam. A sabedoria é o valor inestimável, é de valor inestimável, e só quem pode concedê-la é Deus. Então é só Deus que pode conceder a sabedoria. O homem, ele pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Quantos professores eu não já vi aí, né? Pessoas ateias que dizem, eu já li a Bíblia 10 vezes, leu e decorou algumas partes. Porém, tem a informação, mas a sabedoria, a revelação do conteúdo verdadeiro do que significa aquilo ali, só vem quando Deus revela. Então, existe compra e venda de sabedoria? Não existe. O que é que Tiago diz aqui? O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 7. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria e sem lançar em rosto, em outras passagens, né? Em outras traduções. Deus, Ele é quem é o dono da sabedoria, Ele é quem é o dono da inteligência, de onde Ele procede toda a inteligência, porque a inteligência criativa procede de Deus. A gente vai ver as passagens, quando as pessoas estavam ali construindo o tabernáculo, Deus dota um homem, Bezaleel, para fazer aquilo ali, a inteligência de Deus. E a aplicação dessa inteligência para o louvor a Deus é que é a sabedoria verdadeira. Então chegamos ao nosso último tópico, que é a sabedoria vista como um bem espiritual. E aí é o correto, uma verdade revelada. Depois de ter discorrido sobre o esforço humano na busca pela sabedoria, Jó faz a seguinte pergunta no versículo 20 do capítulo 28. De onde então vem a sabedoria? Ele pergunta, de onde vem então a sabedoria? Se não está nas montanhas, se não está no mar, se os homens buscam diligentemente pela sabedoria e não encontram, de onde vem essa bendita sabedoria? A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que se possa ser passada pela simples via de tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode otorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Então é Deus quem pode dar essa sabedoria. O homem não pode fazer nada para ser sábio, a não ser se entregar-se a Deus e pedir a Deus para que Ele entregue a ele a sabedoria. Então, Tiago 3,17, o apóstolo Tiago fala muito em relação à sabedoria, né? Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Alguém que diz ser salvo é impuro, né? Ser sábio e é impuro, então ele não é sábio, né? Repleto de misericórdia. A sabedoria que vem de Deus é algo que vem fazer com que você tenha o amor de Deus. Eu sou muito sábio, mas eu não suporto as pessoas. Então tem algum problema aí nessa sua teologia de sabedoria. E de bons frutos, pessoas que se acham sábias, mas na verdade só produzem frutos maus, contendas, discórdias, problemas,
na sua vida onde ela se diz ser sábia. Na verdade, são pessoas que hipócritas, e a sabedoria de Deus não tem hipocrisia, não tem falsidade, não fala de uma coisa que não vive. A verdadeira sabedoria, ela vem completa na vida do cristão quando ele a busca diante de Deus. Então, queridos, aqui uma lição muito importante que a gente deixa nesse último subtópico, que muitos estão por aí, né, dizendo às pessoas que são pessoas sábias: eu passo sabedoria para as pessoas. A sabedoria vem única e exclusivamente de Deus. Chegamos aqui ao nosso último subtópico, que é o subtópico 2, uma verdade prática. A sabedoria, ela está em Deus e Ele quem a revela. Então é Deus quem vai revelar a sabedoria. O homem não pode comprar, o homem não pode buscar por meios naturais e adquiri-la. Então é Deus que vai dar. Então, que tipo de atitude nós devemos ter com a sabedoria? A sabedoria é para você olhar. Então a gente vai ver aqui o paralelo da sabedoria de Jó com os homens, né? Com seus amigos. Então a sabedoria não foi feita para ser apenas contemplação, não foi feita para ficar olhando, olha que coisa bonita, sabedoria, né? Os amigos de Jó apenas contemplavam e se fixavam na tradição. Você vai ver os discursos dos amigos de Jó, a gente vai ver um discurso ainda de Eliú, né? Fora dos ciclos de debate, e a gente vai ver que eles simplesmente olhavam para a sabedoria como uma tradição, algo que pudesse ser refletido meramente na perspectiva humana. Deu certo no passado, vai dar certo agora, e não era bem isso que Jó estava recebendo de Deus. Então a sabedoria, além de ser contemplada, ela não pode ser apenas contemplada, ela pode ser contemplada, mas não é só para ser contemplada, ela também tem que ser vivida. Então a sabedoria tem que ser vivida na prática. Essa é a verdadeira sabedoria, aquilo que você vive na prática. Jó recebeu o testemunho de Deus que vivia nessa prática. Então Jó praticava a sabedoria. Por quê, irmãos? Como eu já falei aqui em outras aulas, você quer ser sábio? O temor do Senhor é a primeira matéria que você tem que pagar na faculdade da sabedoria. Então eu vou entrar agora na matéria, na faculdade da sabedoria, tá certo? Primeira coisa, primeira disciplina que você vai ter que pagar é introdução ao temor ao Senhor. Como temer a Deus? Você teme a Deus e sua inteligência é juntar. O homem que teme a Deus, ele é inteligente, ele é um homem sábio, né? Por quê? Porque ele recebe de Deus ali a sua inteligência para o bem e não para o mal. Muitas pessoas têm inteligência para o mal, né? Quantos aí homens são muito inteligentes, mas não são sábios? E é revelada e praticada através de um relacionamento com Deus. Então, como viver uma vida prática na sabedoria, né, de Deus? Devemos temer a Deus, devemos empregar as nossas faculdades intelectuais para o louvor e glória de Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. E aí, então você vai ser sábio. Você que está assistindo essa lição é inteligente, se julga inteligente, mas não teme a Deus, você pega, não está nem aí para a vida. Então, esse é o problema, você não é sábio, você só tem acúmulo de informação, acúmulo de conhecimento, você não é inteligente. Ele pode ser o melhor professor, ele pode estudar na melhor faculdade, ele pode viver com os melhores doutores, mas se ele não teme a Deus, se ele descarta a soberania divina, ele é um tolo se passando por sábio. Então chegamos aqui no nosso desfecho do capítulo 28, versículo 27 e 28, que diz assim: então a viu e relatou. Então Deus viu, ele está dizendo, Deus, ele conhece o caminho da sabedoria, estabeleceu e a também esquadrinhou. Deus também estabelece a sabedoria e ele esquadrinha a sabedoria. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, ser sábio é temer a Deus, e apartar-se do mal é a inteligência. Vocês lembram agora quando Jó foi interrogado, quando o diabo foi interrogado por Deus, que Deus disse assim: olha, viu Jó, meu servo Jó, que me teme, né, e ele aparta-se do mal. Então Jó andava na verdadeira sabedoria. Queridos, a conclusão dessa aula de hoje é essa, né? Que nós devemos andar na verdadeira sabedoria. A sabedoria não pode ser conquistada meramente com razões humanas, e ela vem de Deus. Você que quer ser sábio, você que quer ser uma pessoa que tem a sabedoria diante de Deus, primeiro tema ao Senhor. O temor ao Senhor é o que vai dizer se aquela pessoa realmente é sábia ou não. Então, queridos, encerramos aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado dessa lição. Curta aí os nossos vídeos, deixe o seu gostei e os seus comentários. Nós estamos aqui prazerosamente para lhe responder. Deus abençoe a todos. Amém.